Olá, meus amores, bom dia. Vamos dar início à nossa aula de língua portuguesa. Essa aula é referente às datas do dia 2 ao dia 6 de junho, certo? Hoje nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os advérbios. Advérbios que fazem parte das classes gramaticais, ok? Prestem muita atenção na aula, tá? Acompanhem com atenção para depois no fazer das atividades não aparecer dúvida, certo? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco mais sobre os advérbios. O que são advérbios? São palavras que indicam uma circunstância, ou seja, essa circunstância de tempo, de lugar, de modo, de intensidade. Essa circunstância ela serve para modificar um verbo, um adjetivo ou um outro advérbio, certo? Então os advérbios eles vão acompanhar, eles vão modificar e vão estabelecer relação de circunstância em relação aos verbos, aos advérbios ou adjetivos. Vamos fazer o estudo de alguns exemplos. Comparemos estes exemplos abaixo. O ônibus chegou. O ônibus chegou ontem. Observe que no primeiro exemplo, na primeira frase, o ônibus chegou, a frase termina no verbo chegar, certo? Conjugado no pretérito. Já no segundo exemplo, o ônibus chegou ontem, nós temos uma relação circunstancial. Então, o advérbio ele exerce essa função de determinar, de acompanhar ou de modificar o sentido dos verbos. A palavra ontem, ela acrescentou ao verbo chegou uma circunstância de tempo. Portanto, ontem é um advérbio. Advérbio de tempo. Analise mais um exemplo. Marcos jogou bem. No outro exemplo, Marcos jogou muito bem. Então, vejam aí, o verbo jogar, ele foi ampliado, ele teve seu sentido ampliado, modificado por um advérbio, a palavra muito. Essa palavra, ela intensificou o sentido do advérbio de um outro advérbio, bem, certo? Jogou muito bem. Então, o advérbio muito está modificando o sentido de um outro advérbio, bem, que é o modo como Marcos jogou. No entanto, a palavra muito, ela representa um advérbio de intensidade, certo? Porque está intensificando o qual se refere. Só mais um exemplo. A criança é linda. A criança é muito linda. Observe aí que a palavra muito, ela está intensificando o sentido de um adjetivo. Observem aí que linda é um adjetivo que se refere à criança. Linda é a palavra que está caracterizando o substantivo criança. A função de caracterizar, de dar qualidade ao substantivo, adjetivos. E observem na frase, na segunda frase, que a palavra muito está modificando ou está intensificando o sentido desse adjetivo. A criança é muito linda. Então, a palavra muito intensificou a qualidade contida no adjetivo linda. Muito nessa frase é um advérbio, advérbio de intensidade. Analisemos que o advérbio é uma palavra invariável, que modifica o verbo, do adjetivo ou do próprio. Temos mais uma vez o conceito dessa classe, que é uma das 10 classes gramaticais pertencentes à língua portuguesa. O advérbio é uma palavra invariável que modifica o sentido do verbo, o sentido do adjetivo ou de um próprio advérbio. Às vezes, um advérbio ele pode se referir a uma oração inteira. Nessa situação, normalmente, transmitem a avaliação de quem fala ou escreve sobre o exemplo destas providências tomadas foram
infrutíferas, lamentavelmente. Então, observem aí que, lamentavelmente, está se referindo a todo o contexto que foi citado na frase mencionada antes, certo? As providências tomadas foram infrutíferas, ou seja, foram incertas, incabíveis, lamentavelmente. Lamentavelmente representa porque está se referindo e modificando, dando a todo o contexto que foi mencionado antes. Quando modifica um verbo, o advérbio ele pode acrescentar várias ideias. Essas ideias elas vão ser chamadas também de relação circunstancial. Eu vou chamar de relação de circunstância. Então, quais são as relações de circunstâncias existentes nos advérbios que modificam os verbos? As relações circunstanciais de tempo, de lugar, de ou de dúvida. Um exemplo, tarde. Tarde é a circunstância de tempo. Ela mora aqui. Aqui representa uma relação circunstancial de lugar. Eles agiram mal. Neste caso, nós temos uma relação circunstancial de modo. E ela não saiu de casa. Nós temos uma relação de circunstância de negação. E por fim, talvez ele volte. O talvez representa uma relação de dúvida. Quando modifica um adjetivo, os advérbios eles vão acrescentar uma ideia de intensidade. Por exemplo, o filme era muito bom. Observe que muito está intensificando o quanto era bom esse filme. Na linguagem jornalística, publicitária atual, tem sido frequente os advérbios associados aos substantivos. Um exemplo. Isso é simplesmente futebol. Orgulhosamente, Brasil. Campanha publicitária ufanista. Tem aí que na linguagem publicitária, jornalística atual, está acontecendo o uso ou a associação de advérbios a substantivos, que é uma nova denominação para o uso dos advérbios, porque comumente, segundo dita a gramática normativa, esses advérbios, eles vão se referenciar maioritariamente, ou seja, aos adjetivos, aos verbos ou aos próprios advérbios.